Vou compartilhar aqui minha telinha. Lê, se Ou você você... quiser que eu compartilhe, Ah, beleza, então, Gabi. só Boa. ver aqui como eu faço pra deixar. Aí, foi. Maravilha, então, pessoal. Como eu comentei, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial e agora, nesse início, queria contar um pouquinho mais para vocês sobre o nosso time que teve aí uma nova agregada, né? Chegou aí uma pessoa nova para nos ajudar. Pode passar, Gabi, os slides. É, então, a gente está aqui, né, pessoal, comigo, com a Gabi Castro e a Pri, que vocês já conhecem, somos lideradas aí pela Sabrina. E como reforço, um grande reforço aí no time, temos a Gabi Coutinho, que chegou agora para contemplar aí toda a parte de comunicação, né? Então, ela vai trazer para a gente vários comunicados, ela vai trazer novidades aí sobre a plataforma, vai interagir com vocês lá na comunidade. Então, Gabi, seja muito bem-vinda. Vamos entrar aí no assunto, né, mana? Então, pode passar o slide, por gentileza. A gente vai falar um pouquinho da agenda de hoje, pessoal. Então, eu preparei uma interação inicial, né? A gente vai trazer um pouquinho de contexto e visão geral da IA, né? Das inteligências artificiais que nós temos. A gente vai falar um pouquinho das aplicações e dos benefícios que ela traz para os treinamentos corporativos, como ela pode otimizar tempo, inclusive também com os templates que nós temos disponíveis na plataforma. A gente vai falar um pouquinho sobre os recursos de inteligência artificial na Engage, trazendo aí um pouquinho da LIA e do simulador. A Gabi vai trazer um pouquinho mais para a gente do chat GPT, né? Algumas orientações e vamos aí prosseguir para os recadinhos finais, tá? Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês acessassem aí, né, essa página do Main Timer. A gente vai falar um pouquinho, tem ali duas perguntinhas iniciais para fazer para vocês, tá? E aí eu vou compartilhar minha tela aqui, Gabi. Perfeito, Lê. Vou aguardar um pouquinho aí a galera responder a primeira pergunta. Depois tem mais uma ali para a gente prosseguir. Tô vendo aí que o pessoal já respondeu, já começou a responder. E a galera tá bem antenada, né? Ninguém votou não ainda. Ó, 10-0, literalmente. Boa, pessoal. Maravilha. Então, acho que a maioria que está aqui com a gente, né, já ouviu falar de inteligência artificial, afinal, esse é um assunto do momento, né? Todo mundo está aí falando mais sobre esse tema. Em todo lugar que a gente vai, a gente ouve falar e basicamente tudo que a gente faz hoje está envolvendo aí a IA, né? E a minha outra pergunta aí para vocês é, eu quero ouvir um pouquinho de quais são as IAs que vocês conhecem. E aí vai ter uma segunda perguntinha aí para vocês dissertarem. Boa. Chat GPT é o queridinho de todos.
Show. IA no Photoshop, Cursor IA. Legal. Bing, da hora. Alexa. Alexa. Maravilha, pessoal. Só para contextualizar aí para vocês, tá? Quando a palavra ela fica maior, assim, é porque várias pessoas mandaram aí a mesma informação, tá? Então a gente vê aqui que grande parte do time que tá aqui com a gente hoje, né, conhece o Chat GPT. E que maravilha, porque ele é uma excelente ferramenta, né, para ajudar a gente aí na criação de vários conteúdos e de outras coisas também no dia a dia. Então vou parar de compartilhar minha tela aqui para a gente voltar para a apresentação e obrigada por essa interação de vocês, galera. Não, perfeito, pessoal. Então, hoje, né, assim como a Lê já trouxe, a gente vai mergulhar nesse universo da inteligência artificial, vamos explorar, né, o impacto, as tendências desse mercado atual que vem crescendo cada vez mais, né? E a gente discute como é que essa tecnologia está moldando, né, os setores mais diversos, partindo ali desde o varejo até a indústria e chegando aqui na nossa área de treinamento corporativo. Então, só para trazer, assim, de uma forma, uma definição geral, né, para caso tenha alguém aqui que não conheça ou ainda não ouviu falar, não está tão familiarizado, né? A inteligência artificial, ela é o quê, né? De forma bem didática e simples, tá, pessoal? Ela é uma tecnologia que permite que as máquinas realizem tarefas que normalmente exigiam ali uma inteligência humana, né? E é como se a gente ensinasse uma máquina a pensar e agir como um ser humano, né? Mas de uma maneira um pouquinho mais limitada, né? E aí, entrando um pouquinho mais num contexto, existem dois tipos, né, de inteligência artificial, a fraca e a forte, né? A fraca, ela é utilizada para realizar tarefas mais específicas, né, como reconhecimento de voz, recomendação de produtos ou até jogar xadrez. E já a inteligência artificial forte, ela é mais geral, né? E ela consegue aprender e executar uma ampla variedade de tarefas, aproximando-se mais, assim, da inteligência humana, né? Em alguns aspectos. E aí, né, como é que funciona, né? Parece até uma coisa mágica, uma coisa mística, mas não, né? É uma coisa que, através de algoritmos, né, e modelos matemáticos, eles processam uma grande quantidade de dados para encontrar alguns padrões e tomar decisões com base nesses padrões, né? E aí é como se a máquina ela aprendesse com esses exemplos, com essas experiências, para que elas conseguissem melhorar o seu desempenho ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais dados, mais tempo, mais a máquina aprende e melhores serão os resultados, as respostas, o que ela consegue fazer para nos auxiliar no dia a dia, né? E aí um exemplo simples da inteligência artificial é o assistente virtual do telefone celular, né? Esses assistentes como Alexia, tem o assistente do Google também, que eles conseguem responder perguntas, executam comandos e até mesmo conseguem manter ali uma conversa básica, né? Utilizando esses algoritmos que eu falei de processamento de linguagem natural, onde eles aprendem o que você está dizendo para conseguir fornecer respostas relevantes e que tenham sentido naquilo que você está dialogando ali com o robô. E aí, ela acaba tendo, né, a inteligência artificial, muitas aplicações na nossa vida cotidiana, né? Em carros autônomos, sistema de recomendação de filme, música, detecção de fraude em transações financeiras, até diagnósticos médicos, né? E essa tecnologia, ela é muito poderosa, ela está se tornando cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Tornando as máquinas inteligentes e capazes de nos ajudar de diversas maneiras, que é isso que a gente vai explorar aqui hoje. E aí, falando mais especificamente das vantagens nos treinamentos corporativos, né? O que que a gente consegue fazer, né? Mais profundamente? A gente consegue personalizar melhor os nossos treinamentos. A IA, ela permite uma escalabilidade, né? Em temas dos programas de treinamento, então ela consegue trazer essas ideias para que você tenha nunca mais salte ideias do que, né? Colocar de treinamento, quais tópicos você pode abordar no seu treinamento, contribui para que os treinamentos sejam mais eficazes, né? Porque você vai conseguir automatizar essas tarefas que são repetitivas ou tarefas que exigiam ali uma criatividade, né? Como criação de questões. E com isso, você consegue liberar mais tempo dos instrutores, né? Dos administradores da plataforma, para que vocês, administradores, possam se concentrar nas atividades mais estratégicas e de alto valor que a IA ainda não consegue fazer por você. E aí, por fim, né, a IA ela possibilita a criação de conteúdos interativos para gerar justamente o que a gente sempre vem perseguindo, a questão do engajamento, a participação, a interação dos funcionários durante o treinamento, né? O que vai resultar ali em uma melhor absorção de conhecimento e habilidades. Passa aqui.
falar um pouquinho das aplicações também no treinamento corporativo, né? A gente consegue fazer essa recomendação no Engage de forma personalizada de conteúdo. Aí, Lê, se você quiser compartilhar a tela, né? Não Opa, sei, para a vou gente compartilhar já ir aqui. mostrando ali. Vou compartilhar minha tela de novo, pessoal, para mostrar para vocês Uhum, aqui como perfeito. funciona a Lia, tá? É bem Uhum, interessante, é um recurso que nas RPS a gente até costuma falar e mostrar para vocês, mas é um recurso bem interessante para a gente trazer aqui também e contar um pouquinho. Então, como que funciona a Lia, né? Letícia, onde a Lia tá? Você A Lia, não então, viu ela tá lá aqui nesse. o administrativo Acho que tem alguém com o e o cara do microfone aberto, almoxarifado? gente. A gente vai falar um cara administrativo lá já. Lê, só abre seu microfone de novo, por gentileza, eu silenciei todo Pronto. mundo. Ah, beleza. Então, gente, como eu estava comentando, ali ela tá dentro do menu do Engage, tá? Então, sempre quando vocês abrirem aqui o menuzinho lateral, vocês vão ver aqui a opção da Lia. Acessando ali, então, a gente já tem algumas informações perguntando, né? Se a gente quer usar um template em branco, então fazer uma coisa ali do zero, ou usar um template pré-definido. O template pré-definido que a gente tem hoje aqui dentro é um treinamento de liderança. Tá? Então, quando eu uso esse template pré-definido, ele já me traz aqui um ambiente completinho, só para eu finalizar, tá? E colocar ali disponível para os meus colaboradores. Lembrando que depois de pronto, vocês podem fazer qualquer ajuste, qualquer modificação dentro desse conteúdo, tá? Mas o que é mais legal da Lia é que você pode usar um template em branco e de repente você está sem nenhuma ideia no momento, e aí você vai usar a Lia para te ajudar a pensar. Então, por exemplo, eu quero falar sobre técnica de vendas, eu quero falar sobre assédio, é um conteúdo que está muito em alta agora, né? Até porque saiu uma lei que a gente precisa, né? As empresas precisam dar esse treinamento para os colaboradores. Então, de repente, eu não sei um assunto sobre o qual eu quero treinar a galera e a Lia pode me ajudar a pensar. Então, eu vou usar o exemplo que está aqui, né, de vendas. Então, se eu colocar ali vendas, ele vai me trazendo sugestões, como vocês podem ver aqui, me perguntando qual é o objetivo desse treinamento, e aí eu posso descrever, né? Ele me traz alguns exemplos do que eu posso do que eu posso trazer ali de conteúdo. E eu preciso pensar no que eu quero melhorar. Então, a própria Lia já me traz também essa informação que é super relevante e importante. E aí, para os tópicos desse treinamento, eu não pensei em nada ou estou com alguma dúvida, eu posso pedir sugestões. E aí ela me traz diversas sugestões para aquele conteúdo. Então, por exemplo, qual é o objetivo da área de vendas, quais são as técnicas, o que é trabalhar com isso, né? E eu posso escolher esses temas aqui ou eu posso perguntar outra coisa. Perguntando outra coisa, ela vai me trazer outros tópicos também. Então, por exemplo, se eu escolher ali o que é uma venda, no outro tópico eu posso fazer outra pergunta e ele vai me trazer. Agora, no que é uma venda, eu já tenho a introdução, né? A gente tem ali uma breve apresentação sobre o assunto. E eu não tenho uma imagem, por exemplo, para ilustrar, para deixar, né, mais visual ali o conteúdo. Então, eu também posso pedir para ela me sugerir uma imagem e ela vai trazer. E o que é legal da Lia dentro do Engage, tá, pessoal? Mais para frente a Gabi vai entrar um pouquinho mais no chat GPT. E o chat GPT, vou antecipar um pouquinho, tá, Gabi? Só para dar um contexto. O chat GPT, ele não traz especificamente uma fonte da onde ele retirou aquela informação. E qual que é a vantagem da Lia? As informações que estão aqui, elas são retiradas diretamente do Google, que é uma fonte de informação relativamente segura. Mas sempre, gente, é muito interessante que a gente faça a filtragem do conteúdo que a gente está trazendo ali para o nosso colaborador, olhando a fonte, entendendo minimamente do assunto para que a gente possa fazer aí essa curadoria. Show? Então eu posso escolher uma imagem e de repente, se a imagem não estiver fazendo sentido, né? Eu também posso importar uma imagem ali no treinamento, tá? Então, eu vou colocar uma imagem aqui só para a gente ilustrar, para ir avançando. E aí, agora eu preciso, né, trazer um conceito. Então, agora eu vou pedir para ela me sugerir um conteúdo. E aí, olha quantos conteúdos a Lia me traz. Então, ela me traz o que é tipo de técnica e como vender mais, o que é
o que é uma venda, né? Um guia rápido ali do próprio HubSpot. Eu tenho leitura e também tenho a opção de vídeos. E aí eu posso selecionar aqui o que mais faz sentido para mim e incluir no meu treinamento. E E até por fim, para desculpa, acrescentar, Mana. perdão, Mana, você pode ir colocando conteúdo assim sem medo, porque depois que você finalizar, né, toda essa construção de conteúdo, você sempre pode editar, excluir de repente o conteúdo que você não gostou tanto, né, depois que você assistiu ali o vídeo com calma, ouviu o material, ou depois quer colocar mais coisas, existe essa possibilidade, tá bom? Isso mesmo. É isso que a Gabi falou, pessoal. É super interessante. É importante também vocês saberem que existe essa possibilidade, tá? De vocês editarem tudo que for feito ali. E aí, como fixação de conteúdo, né? A gente tem aqui a opção de você criar algumas perguntas para fixar tudo aquilo que você já trouxe de aprendizado para o colaborador ou para quem quer que seja treinando contigo, tá? E como fixação, você tem ali perguntas alternativas, e se você não tiver, não quiser colocar alternativas, você pode depois fazer a modificação, né? Trocar ali o tipo de atividade, é possível também, tá? Esse aqui é um pouquinho da carinha da Lia dentro do Engage, mas a gente também tem uma outra funcionalidade que é bem legal, e como a Gabi falou, traz um pouquinho de simulação de situações que podem acontecer no dia a dia, né? Então eu vou acessar aqui uma atividade, que é a atividade de simulador, tá? Aqui a gente tem a simulação de one-on-one e algumas ações, né? Então aqui ele traz para gente o início de conversa. Nessa configuração eu consigo colocar essas imagens, tá? E aí eu vou avançando e o colaborador ele vai pontuando ali de acordo com as respostas, né? Então ali eu tenho tomada de decisões para seguir, uma solução, uma tomada de decisão correta e a outra não tão correta, não tão correta assim, né? E aí, por exemplo, aqui não foi uma boa solução. E aí ele me traz a explicação, né, do porquê e uma imagem um tanto quanto negativa. E aí, pessoal, o que que é interessante? Vou mostrar aqui para vocês a configuração dessa atividade, onde vocês vão poder encontrar ali a vantagem da IA dentro da Engage, tá? Quando eu estou criando esse simulador, olha que bacana. Quando eu inicio aqui uma cena, eu tenho a opção de dar uma nomenclatura, né? Aqui um título, descrever essa cena, e no momento de criar, eu posso pedir para a Lia me sugerir ali alguma coisa relacionada, né, ao tópico que eu estou buscando. Então, por exemplo, vou usar de novo o exemplo de vendas, né? E aí ele me traz imagens e me traz vídeos para ilustrar ali o meu conteúdo. Então, é bem interessante a gente contar com esses recursos, até mesmo para otimizar tempo de você ficar procurando uma imagem, de repente ficar procurando um vídeo para subir, para fazer essa ilustração. E vocês podem contar aqui com esses recursos do Engage e também, mais uma vez, reforço que é de uma fonte segura. Beleza? Gabi, se você quiser continuar. Não, perfeito, então. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, basicamente, a gente falou da questão da recomendação personalizada de conteúdo, né? Que a gente tem tanto na Lia, quanto também na atividade do tipo simulador. E a questão das simulações e realidade virtual ali que a gente vê no simulador, né? De você poder colocar cenários, de repente, em treinamentos que envolvem situações cotidianas, né? E aí, que nem o exemplo que a gente citou, uma simulação de um atendimento. Então, você pode colocar, por exemplo, né, situações que acontecem muito nesse cotidiano com os clientes e as opções do que a pessoa faria, né, nessa situação. Então, podendo colocar a partir de duas, né, por exemplo, sim ou não, ou realmente descrevendo as situações e de acordo com a resposta desse usuário, ele vai para algum caminho, né? Ali como a lei mostrou pra gente. E aí, né, a gente já tinha citado a questão dos templates prontos também. Mandei aqui no chat o tutorial, tá? Para quem quiser ver. Bem curtinho, bem rapidinho. Tem vários templates já disponíveis, já prontos, que vocês conseguem colocar. E é importante lembrar que vocês podem liberar esse treinamento, né, desse template só para você, que é administrador, ou só para os administradores. Ver como tá esse conteúdo. De repente, se você quiser acrescentar alguma coisa, você consegue. Então, isso é uma vantagem, porque
não é um curso de prateleira que está lá fixo e você não consegue modificar nada. Então, você consegue alterar arquivos, colocar os seus arquivos, de repente, eu vou pegar esse documento, mas eu vou mudar toda a identidade visual para ficar com a carinha do meu ambiente ou da minha empresa. Então, você tem essa liberdade no Engage e isso é uma vantagem bem bacana. E aí, vamos chegar agora no tão querido, né, e conhecido agora ChatGPT, falando um pouquinho como que a gente consegue utilizá-lo, tá? De forma muito simples para ajudar na construção dos nossos treinamentos, para que justamente a gente consiga otimizar o tempo. Então, ali, até fazendo um link com tudo que a gente mostrou até agora e a Letícia falou, né? Imagina que você está criando um treinamento ali pela Lia e ela está te sugerindo os temas, os arquivos, os vídeos e tudo mais, te ajudando até a montar a estrutura de uma forma muito mais facilitada, muito mais rápida. E aí você chegou ali na parte de fixação de conteúdo, onde você consegue cadastrar perguntas. Aí você fala, puxa vida, né? Agora acabou porque eu vou ter que realmente pensar, colocar minha criatividade aqui toda para fora e levar um tempão para poder criar questões para conseguir avaliar o meu treinamento. E aí, tem até fazendo um parênteses, né? Tem uma funcionalidade na ferramenta que a gente consegue cadastrar, por exemplo, 30 atividades, tá? Por exemplo, de perguntas, e fazer uma configuração para que a plataforma exiba de forma randômica apenas 5 ou 10, enfim, você vai escolher quantas que vão ser exibidas, e você consegue até categorizar por tema. Então, vamos supor que fosse. Vou citar o Enem para ficar fácil, né? Que ele tem lá as questões de ciência da natureza, tem a de matemática, de português. Então, você consegue cadastrar um monte de cada categoria e falar: olha, das de português eu quero que sejam exibidas 10. Das de ciência da natureza são 5, das de matemática são 10 também. Então, a própria plataforma consegue verificar essa categorização que você fez e fazer essa randomização. Justamente para que a gente consiga evitar cola, a gente consegue randomizar as alternativas também, então fica aí a possibilidade. Aí você fala agora, né? Mas Gabi, se eu não estou tendo criatividade de criar 5 questões para colocar no meu treinamento, imagina 30 questões para a plataforma randomizar. E aí que a gente vai mostrar a solução com o chat GPT. Olha que legal a resposta que ele trouxe. E eu já vou mostrar para vocês qual que foi o script que eu coloquei para que ele trouxesse essa resposta aqui para mim. Então, ele falou assim, claro, aqui estão 3 perguntas com o tema gestão de conflitos, onde a primeira alternativa é verdadeira e as demais são falsas. Então, ele criou 3 questões com o tema que eu pedi para ele, que era um treinamento de gestão de conflitos, com 4 alternativas, e eu sei que todas as primeiras aqui, elas são as respostas corretas. Então, na hora de eu fazer o cadastro na plataforma, eu também não vou deixar a primeira ser a correta, né? Eu posso randomizar ali para justamente o meu colaborador não pegar o padrão também de saber que toda vez a é a correta, né? Porque eles são espertos também, então a gente, como treinadores, também não podemos facilitar tanto assim, né? E aí, olha só que simples esse comando que eu dei, né? Eu pedi para ele atuar como um especialista em treinamento e desenvolvimento. E esse atue, eu posso colocar outras atuações para ele, né? Atue como um especialista em treinamentos de vendas, atue como um executivo, enfim, você pode colocar ali a profissão que você precisa que ele se torne para que a forma dele pensar seja mais assertiva com aquilo que você está buscando dentro da resposta, tá? Quanto mais específico você for, melhor vai ser a resposta que ele vai trazer para você. E aí eu pedi para ele elaborar 3 perguntas com 4 alternativas cada, tá? Enumerando com o tema. E aí eu falei para ele que era gestão de conflitos. Lê, pode falar. Eu queria só complementar a fala da Gabi, pessoal, que é importante a gente lembrar que a inteligência artificial, ela não é só um mecanismo de consulta, como a gente está acostumado a fazer, tá? Ela é um mecanismo que, de fato, interage conosco e nos ajuda na criação de coisas, inclusive para conteúdos mesmo, tá? Ela nos ajuda a atuar mesmo de uma forma da qual a gente não tá acostumado, ou ajudar ali em um tema, né, no qual a gente conhece um pouco e quer se aprofundar mais e tem ali o mínimo de conhecimento. Mas ela não é só um mecanismo de busca como, por exemplo, o Google. Então, geralmente, quando a gente quer pesquisar alguma coisa, a gente sempre, né, aciona o Google, busca ali. E a inteligência artificial, ela não é só isso, tá? Ela é um mecanismo de conhecimento, mas ela é também um mecanismo para criação.
Perfeita a sua fala, Lê. É muito importante lembrar, porque a gente que usa o Google, né, há bastante tempo, a gente está acostumado a resumir o que a gente pede para o Google e escrever de uma forma muito mais robozinho mesmo, para que ele traga. Porque se a gente começa a colocar muita informação, o Google se perde, né, porque ele busca por palavra-chave. A inteligência artificial, não. Então, quanto mais específico você for, mais você entrar em detalhes, melhor vai ser a resposta que ela vai te trazer, tá? Então, aqui coloquei qual que é, como eu quero que ele atue, o que que eu quero que ele faça, com o tema que eu estou sugerindo, né, de gestão de conflitos, mas enfim, poderia ser o tema do meu treinamento, onde eu preciso que a primeira alternativa seja verdadeira e as demais sejam falsas para cada pergunta, né? Então aqui eu pedi para ele elaborar 3, eu poderia pedir para ele elaborar de uma em uma, e copiando e colando lá no meu treinamento, ou pedir já para ele elaborar todas as que eu preciso. Se de repente eu li ali a pergunta e eu não gostei tanto, achei que tá muito fácil, eu também posso pedir para ele na sequência, né? Porque realmente é como se fosse um chat, né? Vou até ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar o chat GPT de fato, né? Aqui, ele é um chat, então assim, eu consigo conversar com ele como se fosse uma pessoa ali respondendo, tá? Então, esse é o grande diferencial. E, já aqui a tela de novo, como se realmente fosse uma pessoa que vai me responder. Então, se de repente eu achei que está muito fácil, eu posso pedir para ele, preciso reescreva as perguntas de uma forma mais complexa, ou vamos supor que ficou muito complexo, de uma forma mais simples. Eu posso colocar até o público para quem eu vou aplicar. Então, por exemplo, é um treinamento de gestão de conflitos para líderes ou para pessoas que não têm tanta experiência com tecnologia, enfim. Então, você vai adaptando ali, né, o que você está pedindo para ele para que a resposta seja mais precisa. Se de repente você fez um treinamento e você colocou um artigo que você pegou do Google, que tem ali o autor, qual que é o título do artigo, o autor, ou um livro também, né? De repente você está fazendo um treinamento de liderança e você vai citar um livro que está disponível aí na internet. Você consegue pedir para ele também, por exemplo, elabore perguntas com base no livro tal, do autor tal, e aí ele vai buscar. Se for um conteúdo que ele conhece, né, que ele sabe do que se trata e tudo mais, ele vai conseguir elaborar com precisão essas perguntas. Então, é uma coisa muito legal também, tá? E aí, antes da gente finalizar, a gente viu, né, que a inteligência artificial, ela pode ser, sim, uma poderosa aliada, né? Porque ela vai oferecer insights muito poderosos, ela vai otimizar nossos processos, ela vai proporcionar experiências muito mais personalizadas para o nosso público, né? De repente, eu consigo montar um treinamento, por exemplo, de gestão de conflitos, né? E até as questões direcionadas para o meu público. Então, cada público vai ter ali uma pergunta diferente, né? De acordo com o seu dia a dia. E aí, né, nem tudo são flores, a gente também precisa se atentar a alguns detalhes importantes, né? Por isso que a gente trouxe essa parte de orientações. Fique atento às informações coletadas, né? A veracidade dessas informações, que aí é o que a gente trouxe da Lia, né? A Lia tem uma fonte, você consegue consultar. Sabe que são conteúdos que estão ali no Google, que estão os vídeos estão no YouTube, você consegue ver a fonte dos artigos, dos textos, o link. No chat GPT, não, tá? Muitas vezes você vai pedir a fonte e ele vai te trazer um link que você, quando pesquisa, aquele link não existe. Então tem que tomar cuidado. Às vezes ele vai fazer alguma referenciação, né, de onde ele pegou aquilo e não vai ser a correta. Então, dá uma olhadinha, verificar também a questão do viés de discriminação algorítmica. Por quê? Como que a gente compreende, né, como as decisões são tomadas pela IA? A gente precisa garantir, né, que elas sejam livres de viés de discriminação. Então, eles podem refletir preconceitos presentes nos dados que eles estão utilizando e trazer uma coisa mais enviesada, né, que nem sempre reflete a realidade. Então, por isso que é importante a gente também ter esse filtro antes de colocar, né, não confiar 100% assim de olhos fechados. E também levar aquele equilíbrio, né, entre a tecnologia e a interação humana, né? Não é porque agora a inteligência artificial tem sido incrível e tá bombástica que ela vai substituir, né, os humanos. Mas aqueles humanos que souberem utilizar desse recurso, com certeza vão sair muito mais na frente e vão economizar tempo, vão ser muito mais produtivos, que foram as coisas que a gente já até havia comentado também. E aí, né, recados finais de sempre, Lê, passa a palavra. Boa. Pessoal, como recadinhos finais, a gente queria trazer aí uma informação que é bem importante, tá? A gente não tinha subido os últimos treinamentos, porque a gente teve um probleminha aí no canal do YouTube,
Mas, como eu disse para vocês, que a gente ganhou um grande reforço aí no time. Gabi Coutinho conseguiu recuperar nossa conta e a gente vai subir os últimos vídeos, tá? Então, vocês já vão poder acessar novamente a playlist do Café de Milhões. Show? Pode passar. A gente sempre tá aí convidando vocês, né? Então, eu, a Gabi, a Pri, que tá de férias, a gente tá sempre convidando vocês aí para as RPS, pessoal. E a gente quero reforçar aqui que é super importante a gente ter esse contato, tá? Pelo menos aí trimestralmente, para a gente acompanhar o projeto, entender quais são as novidades que vocês querem trazer, né? Ajudar mesmo com recursos da plataforma, trazer soluções, tá? Para ajudar no projeto e gerar engajamento para o pessoal. A gente sabe que hoje o engajamento ela é uma palavra super famosa, né? Super falada. Então, assim, não só engajamento, mas conhecimento. A gente também quer ajudar vocês a avaliarem, né, o conhecimento que o público de vocês está atingindo e como a gente pode melhorar isso no dia a dia. Show? Por final, a gente gostaria de pedir para que vocês avaliem o evento, isso é super importante para nós, tá? Faz com que a gente consiga olhar para outros temas, para que a gente consiga melhorar aqui a nossa dinâmica no evento, tá? São perguntinhas super rápidas, aí vocês podem escanear o QR Code ou também copiar o link que as meninas devem ter compartilhado aí no chat, tá, pessoal? Podem colocar sugestões, elogios, reclamações. A gente está super aberta aí para essas tratativas. E quero agradecer mais uma vez a participação de todos. É super importante para nós. E contem conosco, pessoal. Gabi, Sá, se vocês quiserem dar uma palavrinha final. Eu gostaria de abrir, né, aqui para vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, de repente, quem também não se sente confortável em perguntar, que fiquem à vontade para conversar com a gente sobre esses e outros temas que são relevantes para o seu segmento de empresa, para o seu projeto especificamente, né? Quem quiser fazer bench também, às vezes troca, né, com outro cliente ali, vê o projeto um do outro, ou só conversar sobre algum tema, a gente também fica super à disposição, tá, pessoal? Então, quem quiser perguntar, quiser levantar a mão, quiser mandar no chat, fiquem à vontade para participar. Eu só acho que agradecer, né, a presença de todo mundo. Foi um super evento aí. Acho que um tema que está todo mundo acompanhando, né, há meses, que vem sendo capa dos principais jornais e revistas, não só do mundo de tecnologia, mas também do mundo corporativo e de sociedade, enfim, né, que as promessas são muitas, mas ainda estamos numa primeira fase, digamos assim. Também gostaria de complementar a fala das meninas, dizendo que nós também já temos um Learning Studio IA, que também fala sobre treinamentos, tem como construir treinamentos mais sucintamente, né? Que um tema específico ali já traz uma introdução, um pequeno aprofundamento no conteúdo e depois também já vem a avaliação, né? Então, acho que vale também conhecerem a Gabi. A Letícia botou ali o link, já propício para treinamentos, né, e estudo, enfim, acho que é bem focado, pode auxiliar vocês também na construção de conteúdos para subir na Engage. E demais é só agradecer. Lê, pode falar. Boa, Sá. Complementando a fala da Sá, pessoal, esse site, né, que a gente acabou de citar e a Sá acabou de trazer para nós, ele foi criado e desenvolvido por um dos founders aqui da Engage, tá? Ele não é um produto Engage, pessoal, é um produto apartado, né? A gente pode dizer que é irmão aí da ferramenta, mas ele é muito funcional também, porque você consegue criar conteúdos, tá? Desenvolver conteúdos e até mesmo, como a Sabrina falou, né? Avaliações. E o que que é bacana, tá? Você consegue usar tanto o conteúdo que tá ali já disponível, né? E copiar e usar dentro do Engage em outros tipos de atividade, mas você também consegue baixar, fazer o download no formato SCORM. Então, o formato SCORM também é aceito aqui na Engage. A gente até usou
em uma das atividades que a gente fez aqui internamente, e é super bacana. A gente fica aí à disposição para contar e conversar um pouquinho mais. A gente até falou para alguns clientes, né, a respeito. Já mostrei, já compartilhei tela, já mostrei como funciona ali. E a gente está super à disposição para tirar dúvidas e para falar um pouquinho mais a respeito desses tópicos de outros que fizerem sentido para vocês. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta? Aí seria tão interessante se alguém que já tenha utilizado a inteligência artificial em seus conteúdos, em seus treinamentos, compartilhasse um pouquinho da experiência. Alguém já passou por essa experiência que queira compartilhar conosco? E eu vou falar brevemente. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, né? Boa Oi, tarde, sim. Rafaela. Boa tarde, Eu já Rafaela. ouvi. Boa tarde. Eu já usei sim o chat GPT algumas vezes para fazer questões de treinamento. Eu gosto bastante porque às vezes ele dá uma luz, né? Porque às vezes ele não sabe mesmo do como vai utilizar, o que vai perguntar, mesmo sendo assim um conteúdo de querendo ou não fácil. O chat GPT, ele dá uma luz, mas é que nem a Gabi tava falando, sempre tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes pode ter uma coisa que não tem totalmente a ver com aquele conteúdo, né? E aí eu sempre dou uma mexida, uso o chat GPT, sempre coloco ali, né, o que eu preciso, quais alternativas, né, quantas alternativas e tudo mais, e dou uma mexida ali conforme o meu conhecimento para jogar na plataforma e ficar mais fácil. Então, eu acho que é basicamente isso, é essa experiência que eu tive já com essa inteligência artificial. Legal, Rafaela. Obrigada pela Uhum. cooperação aí. Uhum. E ela é Oi. legal citar. A Mi, pode falar, Mi. Perdão, Gabi, tudo bem? Tudo bem? Eu estou preparando aqui um treinamento para liderança informal. E aí a gente tem muito conteúdo, só que não sabíamos como estruturar com um linguajar um pouco mais simples, né? E aí eu falei, eu vou recorrer a quem todo mundo está recorrendo. E aí fui lá, comecei a conversar com ela, interagir. Ela me trouxe um escopo bem bacana e com base no escopo eu comecei a resumir os meus conteúdos. E mesmo assim, o tempo todo conversando ali com a minha nova amiga, a gente conseguiu preparar um material bem bacana. Nossa, Ótimo, muito bom. adorei o Nova Amiga. Acho que de todo mundo, né? Aham. E é muito legal essa aplicação que a Michelle trouxe também, que, por exemplo, você pode criar um texto e jogar lá e falar assim, melhore o seguinte texto, e coloca o seu texto lá, que ela vai melhorar. Ou deixe esse texto mais criativo, deixe esse texto mais simples, e coloca lá. Então, essa aplicação também é sensacional. Aqui a gente demonstrou, né, a questão de uma pergunta com respostas com alternativa, mas você também pode criar uma questão dissertativa por lá, enfim, outros tipos de questões, verdadeiro ou falso, tudo vai ser de acordo com o que você precisa, né? E com o seu público também, né, gente? É importante a gente sempre ter esse olhar voltado aí para o público, porque é ele que vai consumir ali o nosso conteúdo final e a gente precisa facilitar ao máximo o entendimento dessa galera. Boa tarde, Lê. Oi, Joana. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que não tem muito a ver com o assunto, mas antes de terminar a reunião, eu queria perguntar como que eu faço para acessar, se tem uma plataforma que eu possa acessar os treinamentos de vocês, os treinamentos que vocês passam, assim, esses vídeos, essas gravações. Boa. O treinamento é esse evento ou você diz os templates de Treinamentos. treinamento? Para me ajudar a mexer na plataforma. Assim, eu sou um pouco nova mexendo nela, então eu queria saber como eu posso acessar isso. Boa, Joana. Os treinamentos a gente funciona da seguinte forma. Temos nós, CSMs, né, para ajudar. Aí a gente faz, então, tipo, algumas sessões tirar dúvidas com a nova pessoa, né, que chegou aí na empresa e está conhecendo a ferramenta. E toda quinta-feira a gente tem treinamentos técnicos. Então, é o nosso time de onboarding, que são especialistas em parametrizar a ferramenta, que traz conteúdos para nós toda quinta às 2 da tarde, tá?
Além disso, esse treinamento das 2 de quinta-feira, ele é ao vivo, então você pode fazer perguntas ali para o especialista que estiver apresentando, tá? Funciona assim, uma quinta a gente fala sobre um tema específico, uma funcionalidade específica, na outra a gente fala sobre funcionalidades gerais da ferramenta. Esses treinamentos, eles também ficam gravados, e o convite é sempre enviado pela Gabi Coutinho, que está aqui com a gente. A gente também manda um lembrete toda quinta lá na comunidade. No caso, essa comunidade é um grupo do WhatsApp, né? Isso, mas fica tranquila que não é um grupo que a gente fica aquela falação o dia inteiro, mandando figurinha, não é assim, tá? É um grupo bem voltado mesmo para a gente falar sobre os conteúdos, trazer novidades e informações para vocês. Ah, ok. Como eu faço para entrar nele? Vou mandar o link aqui para você, só um minutinho. Muito obrigada. Imagina. Perfeito. Eu aproveitei e mandei aqui, né, o nosso canal de clientes, que é um lugar onde tem vários tutoriais, então tudo que vocês precisarem de tutoriais tem lá. Nosso canal do YouTube, né, onde a gente vai colocar a playlist do Café de Milhões, que é esse evento aqui de hoje que a gente está conversando. E também a playlist específica desses treinamentos da plataforma. Então, esses treinamentos que ocorrem de quinta-feira ao vivo, a gente sempre faz gravado e depois sobe lá na playlist. Então, se você quiser, às vezes, acompanhar um que já está gravado, fica à vontade também para acessar. Vou só aproveitar Ok, aqui. obrigada. Só para recapitular rapidinho, amanhã a gente tem treinamento, né? Como as meninas mencionou, eu já enviei o invite. Caso alguém não tenha recebido, é só me acionar, tá bom? Que eu envio novamente. E a Lê enviou o link da comunidade. Quem não tá lá, é só acessar. A gente promete mesmo que a gente não fala muito. Eu só mando ali os recadinhos pontuais necessários, como os invites, como novidades aí que tá acontecendo. Esses treinamentos que a gente tem semanal, ele tá ganhando aí uma nova estrutura. Então, provavelmente eles não serão mais semanais. Provavelmente agora vai acontecer quinzenalmente. Mas, assim, tudo muito bem estruturado e preparado para o que vocês precisam, para a gente conseguir estar sempre aí levando o conhecimento necessário para a administração da plataforma. E para finalizar o treinamento, amanhã, só para vocês entenderem, para quem ainda não está no invite, a gente vai falar de como criar um treinamento corporativo dentro da Engage. Vamos dar um pouquinho aí de ideias para conseguir montar coisas mais criativas. Se quiser depois me acionar no e-mail ou me acionar lá no WhatsApp, pode me acionar que eu precisar de tirar qualquer dúvida a respeito dos treinamentos, eu estou lá para ajudar, beleza? Boa, Gabi, uma ótima oportunidade esse tema para a gente já introduzir a inteligência artificial no dia a dia, né, pessoal? Além disso, eu queria só reforçar um ponto que eu acho que a gente não comentou aqui, né, durante esse papo, que o ChatGPT ele é uma ferramenta gratuita. Então tem ali a questão do acesso gratuito, mas ele tem uma versão paga, né, que é mais otimizada ali no sentido de você conseguir, vamos dizer assim, tem uma fila, né, no gratuito para você usar, então ele pode demorar um pouquinho a gerar. E tem também a versão paga, que é aí onde você, quem está acostumado já a mexer, a usar com bastante frequência, é uma boa alternativa para a criação de conteúdo e ajudar na otimização de processos, como a gente citou por aqui. Perfeito. Show, pessoal. Eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem contar conosco, né? Como eu comentei, Gabi Coutinho também vai trazer aí alguns conteúdos também na nossa comunidade. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de vocês e dizer que a gente está à disposição, pessoal. Obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês, para todo mundo que esteve presente, principalmente para quem chegou, né, até o final aqui do vídeo com a gente. Obrigada, meninas. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. pessoal. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 pessoal. gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.